eu sou a Pichu, estamos aqui na nossa aula de número 2 do Super Intensivo de Férias do CPSEX. E o nosso tópico principal de hoje é trigonometria em um triângulo qualquer. Vamos começar com a lei dos cossenos. Hoje a gente vai ver duas leis bastante importantes no estudo da trigonometria e geometria também, que são as leis dos senos e a lei dos cossenos. E a gente vai começar aqui pela lei dos cossenos, então. Então, temos esse desenho, esse triângulo que eu trouxe para vocês, e vamos falar um pouquinho de alguns nomes, né? O primeiro é o ângulo interno. O ângulo interno de um triângulo são os três ângulos que vêm aqui na parte de dentro, né? Na parte interna desse triângulo. E a gente normalmente representa por letras gregas minúsculas. Então, nesse caso, eu escolhi o alfa, o beta e o gama. Então, eu tenho o alfa aqui como um dos ângulos internos, o beta e o gama. Depois, temos os vértices de um triângulo. Os vértices de um triângulo são os pontos que formam esses triângulos, né? Então, a gente normalmente usa letrinhas maiúsculas. Então, aqui eu escolhi o A, o B e o C. E, por último, os lados do triângulo, que a gente usa letras minúsculas. Então, eu também coloquei como A, B e C, só que letras minúsculas representando esses três lados, então, tá? E a lei dos cossenos, ela vai relacionar três lados e um ângulo. Então, isso é bem importante notar. Então, quando a gente quiser relacionar três lados, então o lados A, B e C, e um ângulo, nesse caso o alfa, a gente usa a lei dos cossenos. Então, vamos estudar aqui essa fórmula grandona aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Uma coisa importante notar aqui nessa fórmula é que o A, ele vem só aqui do lado esquerdo isolado, com um quadrado, né? Mas ele só aparece aqui do lado esquerdo. E esse A é esse lado que está aqui no triângulo, e ele é o lado oposto ao ângulo alfa. Então, quando a gente tiver o cosseno do alfa aqui, o lado oposto a ele, nesse caso A, vem isolado aqui do lado esquerdo. Então, ficar ao quadrado igual. Aí, do outro lado da fórmula, b ao quadrado mais c ao quadrado, que seriam os dois lados aqui que estão delimitando o meu ângulo alfa, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno desse ângulo alfa. Tá? E a gente pode fazer isso não só olhando para o alfa, mas também para os outros dois ângulos internos do triângulo, o beta e o gama. Então, vamos começar pelo beta. O beta está nessa posição aqui, no vértice B, então o lado oposto a ele vai ser o B. Então, vai começar aqui com B quadrado, igual. Os outros dois lados que delimitam esse beta é o A e o C, então A quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno agora do beta, certo? E por último, a gente pode usar o ângulo gama, e o ângulo gama tem como lado oposto o lado C. Então, a gente teria C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de gama. Vamos agora para a lei dos senos. Eu vou usar aqui o mesmo triângulo de lados A, B e C, e ângulos alfa, beta e gama. Só que agora a lei dos senos é um pouquinho diferente. A lei dos senos é essa daqui. Lembra que a lei dos cossenos, a gente estava relacionando os três lados e um ângulo. Agora, na lei dos senos, a gente vai precisar de dois lados e dois ângulos. Tá? Então, essa é a diferença. Então, dependendo de quais dados os exercícios te dão, quais dados estiverem disponíveis para vocês, a gente escolhe qual das duas leis usar. Tá? A lei dos senos, ela vai relacionar dois ângulos e dois lados dessa forma que está aqui na caixinha. Então, eu tenho o lado A dividido pelo seno do alfa. Então, ó, o alfa está aqui no vértice A e tem como lado oposto o lado A. Então, a gente tem o seno de alfa aqui no denominador e no numerador, na parte de cima da fração, é o lado oposto a esse ângulo alfa. E assim funciona para o beta e para o gama também. Então, B dividido por seno de beta, aqui o beta
é o ângulo que tem como lado oposto o lado B, então B dividido por seno de beta, e a mesma coisa aqui para o gama. C, que é o lado oposto em relação ao gama, dividido pelo seno desse ângulo gama, certo? Então, tem essas três partes aqui de lado oposto dividido pelo seno do ângulo. E aí, tem um igual aqui que eu não completei, mas vamos pensar juntos. Vou fazer um outro desenho aqui. E esse desenho vai ser um desenho de um triângulo inscrito na circunferência. Então, quando eu falo triângulo inscrito na circunferência, é porque esse triângulo está dentro da circunferência. Então, para fazer esse desenho, eu vou considerar esse triângulo, esse mesmo triângulo de vértices AB e C, vou redesenhar ele aqui. Vou destacar aqui só o ângulo alfa e o lado A, que eles vão ser importantes aqui. E vou desenhar a minha circunferência, então, por fora, porque o triângulo é inscrito, então o triângulo está dentro. E por ele estar inscrito, a minha circunferência vem aqui por fora e ela vem passando nos três vértices. Então, ela passa aqui em cima do vértice A do triângulo, em cima do vértice B e em cima do vértice C também. E esse pontinho aqui é o centro da minha circunferência. E a distância do meu centro até a borda da minha circunferência, a gente usa a letrinha R para representar o raio. Então, qualquer segmento de reta que eu traçar aqui que ligue o centro até a borda da minha circunferência, vale R, vale raio, tá? Então, eu vou redesenhar esse triângulo ABC, eu vou manter esse ângulo alfa aqui, mas vou forçar aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, esse novo triângulo desenhado em rosa aqui, ele vai ser um triângulo retângulo, com ângulo alfa aqui. E reparem que esse lado, que é o lado oposto ao meu ângulo de 90, ele vale, ó, do vértice C até o centro é R, e do centro até esse pedaço, até aqui, esse outro vértice, ele vai ser R também, porque do centro até a borda vale sempre raio. Então, a hipotenusa, ó, desse triângulo rosa vai ser R mais R. Então, vai ser 2R esse pedacinho aqui. E por ser um triângulo retângulo, a gente já pode aplicar as nossas relações trigonométricas que a gente viu na aula 1. Então, para aplicar, a gente está vendo lei dos senos aqui, então a gente vai usar a relação trigonométrica seno em relação ao alfa. Então, o seno seria cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao alfa aqui é o lado A, e a hipotenusa é o 2R. Então, seno de alfa vai ser a minha razão entre A, que é o cateto oposto, dividido pelo 2R, que é a minha hipotenusa. Aí, eu posso passar esse 2R para lá multiplicando, e depois passar esse seno de alfa dividindo, para ficar no mesmo formato que está aqui, ó, na lei dos senos. A dividido pelo seno de alfa. Aqui também, A dividido pelo seno de alfa. E essa razão aqui, ela é igual a 2R, que é o que vai aparecer aqui, ó. Se eu fizer esse mesmo triângulo, assim, essa mesma ideia de fazer um ângulo de 90 graus e usar o seno para o beta e para o gama, a gente vai chegar na mesma coisa, que essa razão aqui vai ser igual a 2R e esse C vai ser igual a 2R, sendo esse R aqui o raio da minha circunferência aqui, que está desenhada aqui em rosa, certo? Com o triângulo inscrito, com o triângulo dentro dessa circunferência. Então, essa daqui é a lei dos cossenos completa. Então, A dividido por seno de alfa é igual a B dividido por seno de beta, que é igual a C dividido por seno de gama, que é igual a 2 vezes R. Vamos fazer, então, um exercício para treinar um pouquinho dessas duas leis, tá? Então, esse exercício eu tirei desse livro aqui, eu coloquei como fonte para vocês. E ele fala assim, determine o valor de x no caso a seguir. Então, aqui ele deu um triângulo, ele deu dois ângulos internos, 45 e 30, e deu o valor de dois lados, um vale 12 e o outro vale x, e é esse x que a gente tem que descobrir. Então, a primeira pergunta importante é, qual das duas leis que a gente vai aplicar nesse triângulo para achar esse x? Vai ser a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Acertou quem falou
Lei dos senos, né? Lembrando que a lei dos cossenos, a gente relaciona 3 lados e um ângulo, que não é o caso aqui. E a lei dos senos, a gente relaciona 2 lados e 2 ângulos, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a gente vai aplicar a lei dos senos. Então, vamos olhar aqui para o ângulo 30. 30 graus tem como lado oposto o x. Então, a primeira razão que a gente vai escrever é x dividido por seno de 30. E depois o 45 tem como lado oposto o lado 12, que vale 12. Então, 12 dividido por 45. Vou passar esse seno de 45 para lá multiplicando e esse seno de 30 para cá multiplicando, vai ficar montado dessa forma. X vezes seno de 45 é igual a 12 vezes seno de 30. E agora, esses valores de seno de 30 e seno de 45, a gente precisa saber, a gente viu isso na aula 1, que tem uma tabelinha, né? Tem até a musiquinha para a gente lembrar, montar essa tabela. Então, montando essa tabela, lembra do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Então, montando essa tabelinha certinho, a gente consegue pegar esses valores aqui que o exercício traz, né? Então, vamos aqui. Seno de 45 é seno de 45. Então, o valor é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus, é meio, 1 sobre 2. Então, eu vou reescrever aqui usando esses valores. Então, o x manteve, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, 12 manteve, seno de 30 é 1 sobre 2. E aí, aqui, como é multiplicação, eu posso só juntar, né? Quando não tem nada embaixo é denominador 1. Então, x vezes raiz de 2 é x raiz de 2, e 12 vezes 1 é 12. E aí, como tem esse dividido por 2 dos dois lados, eu posso simplificar cortando, e vai sobrar só o x raiz de 2 igual a 12. Lembrando só que como a gente quer achar o valor de x, então eu tenho que isolar o meu x aqui. Então, esse raiz de 2 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado aqui, dividindo 12. E dessa forma aqui, de fração com raiz embaixo, fica muito feio, né? Não é legal a gente deixar a resposta dessa forma. Então, a gente vai racionalizar isso, multiplicando tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. E multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, então 12 vezes raiz de 2 fica 12 raiz de 2 mesmo. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, a gente fica com a fração dessa forma. E 12 dividido por 2, dá para fazer essa divisão, né? 12 dividido por 2 é 6, e eu mantenho aqui o raiz de 2. Então, minha resposta final é que o meu x é 6 raiz de 2. Muito bem, vamos fazer então o segundo exercício aqui. Determine o valor do raio da circunferência circunscrita no caso a seguir. Então, quando uma circunferência ela é circunscrita, a circunferência ela vem do lado de fora, nesse caso de um triângulo, né? Então, ela vem aqui passando pelos vértices desse triângulo. Então, como a gente viu na aula de hoje, quando a gente fala de circunferência circunscrita ou um triângulo inscrito ou uma circunferência, a gente vai usar aqui, então, a lei dos senos, tá? Olhando para esse ângulo de 60 graus aqui, o ângulo oposto dele é 12, então seria a razão aqui 12 dividido pelo seno de 60, igual a 2 vezes o raio. O raio, então, seria a distância do centro até a borda da circunferência. Então, essa razão aqui do lado oposto dividido pelo seno do ângulo é igual a 2 vezes ao raio. E é esse R que a gente quer descobrir. Então, eu posso pegar esse 2 aqui que está multiplicando e passar dividindo. E aqui, a gente vai precisar do seno de 60. Então, de novo, usando a tabelinha, eu quero seno, primeira linha, de 60, aqui nessa coluna. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, venho aqui, substituo o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, e esse 2 aqui do denominador dá para simplificar com esse 2 que está multiplicando aqui.
Então, a gente fica com raio igual a 12 dividido por raiz de 3. E, novamente, temos uma raiz no denominador. Então, vamos racionalizar essa fração. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. 12 vezes raiz de 3 é 12 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E aqui, 12 dividido por 3 dá para simplificar. 12 é divisível por 3. Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, minha resposta final é que o raio vale 4 raiz de 3. Mais um exercício. Esse aqui eu tirei da Universidade Federal de Viçosa, do estado de Minas Gerais. E o enunciado diz o seguinte: dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é? Então, a gente quer o comprimento do muro para cercar o terreno. Então, o que a gente quer, na verdade, é a soma desses três lados, a gente quer o perímetro do triângulo. Então, seria 10 metros mais 15 metros, mais esse lado aqui que a gente não sabe quanto é, que eu vou chamar de x. E a soma desses três lados é a pergunta do exercício. Então, o nosso problema aqui vai ser achar esse x. Nesse exercício, a gente vai usar a lei dos senos ou lei dos cossenos? Então, a gente está relacionando aqui três lados e um ângulo. Então, a gente vai usar a lei dos cossenos. O ângulo que o exercício dá para a gente é esse daqui, que vale 60 graus. E oposto a esse ângulo, a gente tem o lado x. Então, a gente vai montar a lei dos cossenos dessa forma. Com o x aqui do lado esquerdo, x ao quadrado é igual. Os outros dois lados medem 10 e 15. Então, 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno desse ângulo aqui entre 10 e o 15, que é 60 graus. E cosseno de 60 graus, a gente consegue montar a tabelinha, mais uma vez, a gente vai usar ela, e consultar aqui que o cosseno de 60 vale 1 sobre 2, meio. Então, eu vou substituir esse cosseno de 60 por 1 sobre 2. E aqui a gente consegue simplificar esse 2 que está no denominador com esse 2 que está multiplicando aqui. Então, eu posso cortar e simplificar essa conta. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 10 vezes 15. 10 ao quadrado é 100, 15 ao quadrado, 225, e 10 vezes 15, 150. 100 mais 225, 325, menos 150, 175. Então, x ao quadrado é igual a 175. Aí, esse expoente aqui está como elevado a 2, pode vir aqui como índice da raiz, raiz quadrada. Lembrando que quando isso acontece, normalmente tem um mais ou menos aqui, né? Mais ou menos a raiz de 175. Só que aqui, como a gente está falando de um lado de um terreno, a gente não fala em lados negativos. Uma casa não vai medir menos 20 metros. Então, a gente usa só o valor positivo. Então, eu posso deixar aqui só como a raiz positiva de 175, tá? O 175, ele não tem raiz exata. Então, o que a gente pode fazer é fatorar o 175. Então, escrever o 175 em fatores primos. Então, o primeiro número primo que divide o 175 é o 5. 175 dividido por 5, 35. 35, o menor número primo que divide o 35 é o 5 de novo. 35 dividido por 5 dá 7, 7 é primo, 7 dividido por 7 dá 1. Então, essa multiplicação desses números aqui é 175. Então, se eu fizer 5 vezes 5, 5 ao quadrado, né? Vezes 7, dá 175. Então, eu vou reescrever esse 175 como 5 ao quadrado vezes 7. E como é a raiz quadrada, o índice aqui, quando não está escrito nada, é um 2 escondido. Então, dá para simplificar com esse expoente 2 e tirar o 5 da raiz. Então, o meu x, esse lado do terreno, vale 5 raiz de 7 metros. Aqui a gente está usando a unidade metros.
Lembrando que a pergunta do exercício não é o x, é o perímetro aqui, é esse muro do terreno. Então, o muro do terreno, o comprimento desse muro vai ser a soma dos 3 lados. Então, 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. 10 mais 15 é 25. E tanto 25 quanto o 5 aqui tem em comum o 5, né? O fator 5. Então, a gente pode colocar o 5 em evidência. E no parênteses aqui vai sobrar 5, que 5 vezes 5 é 25. E o raiz de 7 aqui, tudo isso em metros. Então, a nossa resposta final é que o comprimento do muro para cercar o terreno vale 5 vezes, entre parênteses aqui, 5 mais raiz de 7 metros, que bate com a alternativa E. Então é isso, hoje vimos lei dos senos, lei dos cossenos e fizemos alguns exercícios sobre isso. Continuem estudando e a gente se vê na aula 3. Bons estudos!